Olá, meus amores, eu estou Tati Pinheiro e vou ser a sua guia nessa jornada do autoconhecimento. Esse é mais um Pílulas do Despertar e a gente está fazendo no mês de setembro a leitura do livro Papoula Vermelha. É uma leitura comentada, né? Então é muito bacana, eu estou curtindo muito, espero que vocês também estejam gostando. O livro é mega interessante e vamos dar sequência então? Então vamos lá, olha, o Luke resolveu aparecer. Deu o ar da graça. O Joyzinho tá aqui do lado, como sempre, né, gente? É ofegante, por sinal, ando preocupada com ele. Bom, vamos lá. Vamos dar sequência, a gente parou na página 84, não foi isso? Então vamos lá. A primeira coisa que senti foi um cheiro horrível, que fez arder meu nariz. Cheiro de fezes, urina, suor e muita sujeira. Eu estava num casebre pequeno e Sol estava ao meu lado, olhando ao redor um tanto assustada. Havia uma mulher, jovem e encardida, com vestido sujo de fuligem, sentada numa cadeira, olhando através da janela o movimento e a imundície lá fora. Ela tinha raiva de ser pobre e toda aquela situação abria uma ferida de rancor no coração dela. Eu sabia quem ela era. Aquela mulher era eu, numa encarnação anterior à minha. Seu nome era Emma. Ela não consegue nos ver? Perguntei a Sol. Não, estamos em projeção mental. Somos como fantasmas para ela. E se estamos aqui é porque precisamos ajudar de alguma forma, disse Sol. Como? Dê-me a sua mão, pediu Sol. Demos as mãos e ela disse: vamos entrar no campo dela para saber o que aconteceu. Está pronta? Acho que sim. O que quer dizer com vamos entrar no campo dela? Vamos acessar as lembranças dela, de tudo que aconteceu de importante na vida dela. Ah, tá. Tudo bem. Estou pronta. Nada é mais importante que poder e dinheiro. Foi o primeiro pensamento que veio à minha cabeça. Era o pensamento da Emma. Eu era a Emma. Eu estava cansada daquela vida miserável. Olhei ao redor, eu morava num casebre de madeira na região mais pobre de Paris, numa época em que a cidade não era nada glamurosa, mas sim imunda, fétida e miserável. Odiava viver naquela miséria. Filha de carniceiros ignorantes, acabei me casando com um cirieiro para sair da casa miserável dos meus pais e ter a chance de melhorar de vida, mas eu continuava pobre. A minha casa fedia a cera de vela e suor azedo, cheiro de pobreza. O meu marido era bom para mim, se chamava Bernard, e eu o amava, mas mesmo tendo um bom marido, eu odiava aquela vida miserável. Assim que me casei, engravidei da Alice e logo em seguida tive mais um filho, chamado Oliver. Ele tinha 8 meses quando conheci o homem que mudaria minha vida, Lucien, um nobre da família real da Casa de Bourbon, primo de Henrique III de Valois, vivia no palácio de Fontainebleau. Gente, eu não sei falar francês. Em Fontainebleau. Eu amava Bernard, mas ele nunca poderia me dar a vida que me faria feliz. Conheci Lucien no bosque enquanto eu colhia frutas silvestres para fazer geleia para as crianças. Ele estava cavalgando distraído e quase me atropelou com seu cavalo. Eu me joguei no chão, saindo da frente da rota do cavalo, derrubei o cesto, as amoras saíram rolando pelo chão. Preocupado, Lucien desceu do cavalo para me ajudar. Eu tinha uma beleza muito acima da média. Todos os homens me desejavam e com Lucien não foi diferente. Ele estava apenas de passagem por Paris para participar de uma festa, mas acabou ficando mais tempo por minha causa. Nós nos encontrávamos escondidos no bosque. Eu deixava as crianças com meu marido Bernard, dizendo que ia colher frutas silvestres. Lucien se apaixonou por mim. Ele me convidou para ir morar no palácio de Fontainebleau. Era casado e já tinha 2 amantes. Eu seria a terceira. Mas não me importava com isso. Eu não gostava dele. Ele era feio e pegajoso, mas adorava seu nobre status e riqueza. Fiquei ludibriada com a ideia de viver num magnífico palácio, usar roupas caras, joias preciosas e conviver com toda a nobreza francesa. Aquilo era o meu maior sonho, mas eu teria que fugir de casa, abandonar Bernard e as crianças para ir atrás do meu sonho, da minha felicidade. A verdade é que me senti aliviada ao me livrar daquelas crianças pegajosas e daquele marido miserável. Fui embora com Lucien, deixando para trás toda aquela miséria de vida.
No Palácio de Fontainebleau, eu tinha um luxuoso quarto só para mim. Lucian vinha me visitar quase todos os dias no início da minha mudança. Aquilo era desagradável, mas era o preço a se pagar para viver na riqueza. Logo na primeira semana eu me senti triste e sozinha. Em poucos meses comecei a sentir saudade de Bernard, mas mesmo assim eu gostava daquela vida luxuosa. Gostava de usar vestidos caros, joias preciosas, comer doces refinados e principalmente de manipular as pessoas com meu charme e minha beleza. Eu me sentia poderosa, amava aquele jogo de poder que existia no palácio. Eu estava na janela do meu quarto, olhando a paisagem magnífica do jardim do palácio, quando Sol e Ayla entraram. Sol estava ao meu lado, observando as lembranças sem julgamento. Já Ayla pensava, Emma é egoísta e fútil, assim como minha mãe. Quem é ela para me julgar, pensei. Agora estamos começando a entender a origem, disse Sol refletindo. Estamos? Ayla perguntou com dúvida. Você tem uma mãe exatamente como você foi na vida passada. Observe com o coração. Alice é sua mãe, Marta, Oliver é seu pai e Bernard é o Haran, meu mentor. Não percebe? Observe. Sol tinha razão. Eu não era vítima dos meus pais, mas sim das minhas próprias escolhas. Eu rejeitei e abandonei Alice e Oliver e, como karma, fui rejeitada por eles, pelos meus pais. Ou seja, na vida anterior, os pais dela tinham sido os filhos, né? Eu me odiava. Eu me culpava tanto quanto eu odiava e culpava meus pais. Abandonei meus filhos e meu gentil marido por poder e dinheiro. Eu merecia pagar pelos meus erros. Era justo que eu sofresse rejeição. Agora você já sabe que não é uma vítima, e sim responsável pelas próprias escolhas, disse Sol. Ela soltou minha mão e saímos do campo de Emma. Não existe injustiça no universo. Sair do papel de vítima é um passo fundamental para a cura, ela disse. Era difícil aceitar aquela verdade. Eu fiz por merecer os pais que eu tinha. Em outra vida, eu os abandonei na miséria em troca de poder e riqueza. O que eu odiava em minha mãe era o que eu mais odiava em mim mesma. Precisamos ajudar a Emma, disse Sol. Você precisa perdoá-la para que ela nos liberte das consequências da culpa. Chega de puni-la. Você já aprendeu com os erros da Emma, Ayla. Tenha misericórdia e ajude-a. Perdoe. Uma nuvem branca se formou, nos envolveu e nos levou para o momento em que Emma estava nos últimos minutos de vida. A morte a esperava. Ela estava deitada na cama, no luxuoso palacete que conquistou, seduzindo e manipulando um barão. As únicas pessoas ao redor eram os empregados e eles a desprezavam. Na luxuosa suíte só havia a cobiça, a inveja e o desprezo. Ela tinha a riqueza com que sempre sonhou, mas se sentia vazia. Havia um buraco no coração dela. De que adianta tanta riqueza se o que é mais precioso na vida eu não tenho, pensou. Senti tanta saudade de Bernard que seu coração chegava a doer. O remorso corroía a alma dela. A culpa que sentia era insuportável e também a causa psicossomática da infecção bacteriana que a estava matando. Doía pensar em Bernard e imaginar o que havia acontecido com ele e seus 2 filhos depois que ela os abandonou. O que aconteceu com eles, com Bernard e as crianças? Perguntei a Sol. Consta nos registros acásticos que Bernard se refugiou na bebida para tentar esquecer o abandono que sofreu. O álcool, somado à desnutrição e à tristeza, o fez somatizar uma pneumonia. Ele desencarnou 3 anos depois que Emma o abandonou. Alice e Oliver foram parar num orfanato. Alice cuidou de Oliver por 10 anos e então o abandonou para trabalhar num bordel. Oliver cresceu odiando as mulheres, tornou-se ferreiro e tratava as mulheres com desprezo, revelou Sol. Mas eles também não são vítimas, e sim responsáveis pela própria realidade. Agora você precisa libertar Emma. Quando estiver curada, poderá reparar o mal que fez sem a autopunição e o sofrimento, informou. Vou dar uma paradinha aí. Vou colocar o link aqui para vocês de uma live que eu fiz com a Patrícia Cabral, a Paty Cabral, sobre registro acástico. Aos pouquinhos eu vou trazendo para vocês também essas fontes de informação complementares, porque já tem bastante live aqui no canal e vários desses assuntos eu já trouxe aqui com especialistas. Então eu vou colocar
na descrição para vocês o link. E aí quem quiser entender um pouco mais sobre registro acástico, pode dar uma olhadinha, tá? E tem acho que uns 3 ou 4 especialistas que eu trouxe aqui de registro acástico. Ao longo do livro eu vou colocando para vocês os links, tá bom? Emma estava agoniada de dor e remorso, apesar de todo o luxo. Pairava uma névoa de mofo e poeira no ar. As cortinas grossas de veludo roxo estavam fechadas. Era um quarto sombrio e triste como a alma de Emma. Eu me aproximei de sua cama e me sentei ao seu lado. Foi quando ela me olhou nos olhos que nasceu a misericórdia do meu coração. Eu segurei sua mão fria com todo carinho e amor. Peço que me perdoe, Emma, por ter julgado e condenado você ao sofrimento. Não precisava ser assim. Eu a perdoo. Eu a perdoo do fundo do meu coração. Eu disse, não contendo a emoção e o choro. Vocês lembram que no início do livro a Ayla não conseguia nem chorar, né? Ela era um poço de frieza. Vê como ela tá aos poucos descascando essa cebola de emoções e de sentimentos e se conectando com a natureza dela, que é uma natureza amorosa, né? Eu não mereço misericórdia, disse Emma. O que eu fiz foi horrível. Você vivia na mais completa miséria e sujeira, sentia fome e uma dor na alma provocada pela escassez. O seu egoísmo foi um instinto de sobrevivência. Foi a única forma que você encontrou para se libertar da miséria. Você fez o que podia para se salvar naquele momento. E é injusto eu julgar você com a sabedoria que eu tenho hoje, sabedoria que recebi de você, das suas experiências e dos seus erros. Graças a você, eu sei dar valor ao que realmente importa, ao amor. Peço que me perdoe se eu a condenei à punição. Por favor, me perdoe, pedi. Emma também começou a chorar. Éramos uma só, Sol, eu e Emma. Uma luz branca e cálida inundou o quarto e 2 anjos saíram da luz para acolher Emma. Os anjos eram Sasha e Svetlana. Elas abraçaram Emma e a levaram para a luz. A Sasha e a Svetlana são a mãe da Sol, né? Que é a Ayla, enfim, que também é a Emma. Gente, eu quero fazer um adendo aqui, porque a gente tem que tomar cuidado. Eu sei que não foi isso que a Melissa quis dizer, porque conheço Melissa, né? Ela tá sempre aqui no canal e tudo mais. Porém, eu quero chamar a atenção de vocês pra gente tomar muito cuidado com as crenças limitantes com relação a dinheiro, com relação à escassez, tá? Então, eu fiz vários trabalhos de Theta Healing, de registro acástico, de apometria. Gente, vários trabalhos eu fiz para conseguir me libertar de crenças limitantes que estavam extremamente enraizadas em mim. E essas crenças, elas me diziam assim, ou você tem o amor, ou você tem o dinheiro. Você tem que fazer uma escolha. Então, como eu tenho uma família que eu amo, né? Me considero uma pessoa bem casada, tenho um filho que eu amo, meus netinhos peludos, eu dizia, não, então eu não quero abrir mão disso para ter dinheiro. Essa é uma crença limitante horrorosa, porque assim, nós somos filhos do cara mais poderoso que existe, que é Deus, né? Ou essa força criadora, a fonte criadora de tudo que é. E a prosperidade, ela faz parte do nosso ser. Então, ser próspero é ser próspero em tudo, né? Você ser abundante no amor, é você ser abundante na saúde, é você ser abundante nas oportunidades, é você ser abundante na criatividade, é você ser abundante na riqueza material. Então, a gente não tem que fazer uma escolha. Eu quero o dinheiro ou a família, eu quero o dinheiro ou o amor, eu quero o dinheiro ou a saúde, né? Não existe isso, é uma crença que vem muito ligada a uma segunda crença, que é assim, eu não posso ter tudo. Quando eu tenho essa crença de que eu não posso ter tudo, isso é muito ligado ao merecimento. E aí a gente tem que trabalhar o quê? Rejeição, né? O Theta Healing é muito legal para esse trabalho, porque você faz downloads de sentimentos, né? Você limpa muita crença, as coisas vão ficando mais claras, mas quase sempre não é numa sessão só que você resolve. Assim como hipnose, como sessão de registro acástico, apometria, enfim. Tem algumas pessoas que têm os saltos quânticos e que numa única sessão elas, sabe?
Mas de um modo geral, é o descascar da cebola mesmo, que a gente falou tanto naqueles vídeos sobre floral de Bach, né? É essa coisa de você ir limpando e você ir tirando até chegar no cerne da questão. O Theta Healing, a gente tem a crença raiz. A crença raiz, quando acessada, ela é que nem aquele negócio de cartas, aquela torre de cartas, sabe? Que quando você tira a carta certa, aquilo desmorona. Então, quando você chega na crença raiz e limpa a crença raiz, cura a crença raiz, você consegue desmoronar todas as outras crenças que vêm em sequência, que estão, na verdade, interligadas a ela. Mas nem sempre você consegue chegar na crença raiz. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque quando eu leio essa fala aqui da Emma, fica uma mensagem subliminar de que ela teria que escolher entre ser miserável ou ser feliz no amor. E não é isso, tá, gente? Não é isso. A gente pode e merece, importante lembrar esse verbo, a gente pode e merece ser abundante em todos os aspectos da nossa vida, tá? Então eu quero que vocês fiquem com essa reflexão. Muito cuidado com essas crenças limitantes que são colocadas. Olha, novela então, meu Deus do céu, novela brasileira pior ainda. O que tem de crença limitante que é colocada na nossa, sabe, de uma forma sutil, de uma forma subliminar no nosso inconsciente. Então, fiquem muito atentos, tá? Porque quando a gente já traz à consciência um pensamento desse, nossa, já é um passo assim enorme que a gente dá muitas vezes, só da gente perceber que a gente tem uma crença dessas, a gente já cura, tá? Às vezes não, às vezes ela tá tão enraizada como era comigo, que a gente precisa fazer um trabalho ali, tá? Mas enfim, fica aqui um recadinho para vocês que eu acho pertinente trazer nesse momento, tá? Vamos lá então, voltando. Ayla, Sol, vocês estão bem? Perguntou a doce voz de Sasha. Eu abri os olhos e estava deitada na poltrona ergonômica com Sasha e Svetlana ao meu lado. Sasha segurava minha mão. Estou bem. O que aconteceu? Perguntei constrangida. Você desmaiou, disse Svetlana. Eu me sentei na poltrona, ainda estava um pouco confusa. Notei que minha vestimenta não estava mais preta, mas sim numa tonalidade ocre, com algumas manchas castanhas acinzentadas. Isso era um bom sinal. Fiquei animada. Eu me sentia como nunca me senti antes, com esperança e motivação. Desculpem se assustei vocês com desmaio. Sol precisou me ajudar em uma projeção mental. Fomos para um passado distante. Vocês apareceram lá, eram anjos e ajudaram. Vocês resgataram uma alma perdida. Peço que me perdoem se fui arredia com vocês. Eu tinha uma questão mal resolvida. Pedi envergonhada. Nós a amamos muito, minha filha. Sempre que permitir, vamos ajudá-la, disse Sasha. Svetlana está preocupada comigo. Diga a elas que estou bem e que graças a elas fizemos um grande avanço no tratamento, pediu Sol. Passei o recado da Sol. Ao me despedir delas, eu me permiti ser abraçada e receber carinho sem qualquer incômodo. Pelo contrário, era muito bom. Eu estava mentalmente cansada e esgotada. Foi a primeira vez que dormi flutuando no sono. Realmente era agradável dormir flutuando. E eu me sentia como se estivesse dentro do útero do universo. Imagem bonita essa, né? De manhã, ao acordar, fiz a higiene pessoal. A minha vestimenta continuava numa tonalidade ocre, meio manchada. Não era mais bela das cores para uma roupa, mas era melhor do que ser um único ponto trevoso no paraíso colorido. Sol sugeriu que fôssemos visitar Aran, pois ela precisava de orientação sobre o próximo passo no tratamento. Era estranho saber que Aran tinha sido Bernard, o gentil marido que eu abandonei. Eu estava ansiosa por aquele encontro, precisava pedir desculpas a ele. Então vocês vejam, o Aran, ele esteve de novo na vida daquela alma, só que não foi na vida da alma Ayla, foi na vida da alma Sol, né? Interessante isso. Chamei um flute, sobrevoei a bela floresta de ágape e em alguns minutos o flute pousou ao lado da gabarana de Aran. Ele me recebeu com um brilho nos olhos e um carinho profundo. Nós nos sentamos em posição de lótus no centro da gabarana em um tatame macio.
eu quero pedir perdão a você. Comecei assim que nos sentamos. Em outra vida, eu fui muito egoísta e eu abandonei. Foi horrível o que eu fiz com você. Não há nada para ser perdoado, pois não sinto nenhuma mágoa. Pelo contrário, só tenho gratidão e amor por você, Ayla, disse Aram com um sorriso no rosto. Havia uma coisa que me incomodava no povo daquele mundo. Eles estavam sempre felizes e tudo estava sempre bem, não importava o que tivesse acontecido. Isso era um pouco irritante. Está grato por eu ter destruído sua vida e abandonado você? Perguntei irritada. Fui eu quem me destruí e não você. E sim, sinto gratidão, pois graças a você, Ayla, eu não fui exilado da Terra. No seu tempo e mundo, eu estava viciado no mundo virtual, completamente perdido. Você me tirou de lá e com muita paciência me ajudou. Você me salvou. Eu? Ayla? Sim, você. Você desenvolveu uma poderosa técnica terapêutica que foi o que me curou. Eu entrei no seu mundo virtual para tocar violino e ganhar uns trocados. Você foi atraída pela triste melodia que eu tocava, pois já conhecia aquele sentimento de vazio profundo na alma. Quando eu terminei de tocar, você se aproximou e me ofereceu ajuda. E isso se tornou o seu foco principal a partir daquele momento. Ficou ao meu lado, aguentando toda a minha abstinência e dor. Você salvou a minha vida naquela existência. E é por isso que só tenho gratidão por você, Ayla. E assim como você jamais desistirá de mim, eu também jamais desistirei de você. A minha cura depende da sua. A sua salvação será a minha. Fiquei aliviada em saber que posso conseguir reparar o erro que cometi com Bernard. Isso se eu me curar. Se eu não me curar, Bernard não receberá minha ajuda. Eu serei exilada do planeta e Sol deixará de existir. Senti o peso da responsabilidade nas minhas costas. A minha evolução reverberaria em todos ao meu redor, como um efeito dominó. Dessa forma, eu me senti muito mais empenhada em me curar. Não terei paz enquanto eu não reparar a crueldade que eu fiz com Alice e Oliver, confessei. Imaginar aquelas duas crianças pequenas, abandonadas, passando fome, sem amor e sem cuidado, partia meu coração. Não é seu dever salvar a vida dos outros, o seu dever é salvar a si mesma, disse Aram. Experimente essa cápsula alimentar que fiz para você, disse-me entregando uma cápsula vermelha semelhante a uma bala. Deixe derreter na boca e aprecie o sabor, explicou. Eu coloquei a cápsula na boca e senti uma explosão magnífica de sabor. O prazer era indescritível, uma emoção de alegria que deixou minha vestimenta amarela durante alguns segundos. Isso é a coisa mais gostosa que eu já comi na vida. Qual é o sabor desta bala? Perguntei na expectativa de voltar a degustá-la em algum outro momento. Não tem nome, ela é única. O sabor dela é único e é isso que a faz ser tão especial. Você nunca sentirá novamente esse mesmo prazer e sensação, assim como cada momento do presente é único. Cada um de nós é único, por isso precioso. Você precisa encontrar o tesouro que existe em você, a sua singularidade, aquilo que lhe confere um sabor único. E esse tesouro você só encontra na solidão. Não deixe que a tecnologia a afaste de sua essência, isso seria a nossa perdição. Obrigada pela bala e pelo conselho. Receber aquele conselho de Aram foi como levar um tapa na cara. Eu mergulhei no vitimismo, no vício da internet, eu me entreguei, culpava o mundo e meus pais quando na verdade não havia culpados. Tudo que existia era eu fazendo escolhas estúpidas e experimentando suas consequências. Eu nunca tive uma boa motivação para me curar. Só encontrei a real motivação quando assumi a responsabilidade da dura realidade que criei em minha vida. E pela primeira vez entendi que a vida era como um presente. Eu me senti grata pela vida e por todas as experiências que tive, mesmo as ruins, pois eram únicas e, portanto, preciosas. Relembrar o passado ajudou você a sair do papel de vítima, mas fez que se sentisse culpada. Ainda existe muita culpa em você. E a culpa é um dos maiores bloqueios para o progresso da cura. A culpa faz com que você não se sinta merecedora da felicidade. Por isso, esse é o próximo passo a ser trabalhado. É sua vez, Sol. Leve a Ayla onde for preciso e ajude a se libertar da culpa, pediu Aram. Sol estava cada vez mais silenciosa com o tempo. Parecia que ela estava querendo me dar mais espaço.
permitindo que a solidão me envolvesse, para que eu pudesse me encontrar. Eu me sentia cada vez mais sozinha naquele corpo e eu não gostava daquilo. Revele a origem da culpa, disse Sol. Aqui tem duas questões, né, que são válidas eu pontuar para vocês. A questão de não haver egoísmo quando a gente escolhe cuidar de si mesmo. Uma das manipulações, por assim dizer, né, que a Matrix faz é justamente essa, assim. Você, para ser bonzinho, você, para ser amado, você, para ter o reino dos céus, você precisa cuidar de todo mundo. Ok, é importante a gente ser empático e ajudar o outro. Só que quando você entra nessa lógica de que cada um é responsável pelo que está colhendo, você entende que não há vítima. E se não há vítima, também não há salvador, né? Porque é uma coisa dialética ali. A gente tem a vítima quando tem, né, o salvador. Se não tem vítima, não tem salvador. E é interessante a gente pensar que se nós não cuidarmos de nós mesmos, se nós não nos nutrirmos, se nós não estivermos bem, saudáveis, prósperos, a gente não tem como ajudar o outro. Então, é necessário que se comece por nós mesmos, por cada um de nós. Quando cada um de nós tiver elevado a sua energia, a sua vibração, de forma a ser saudável, a ser próspero, né, a viver na alegria, isso vai se refletir naquele núcleo familiar, naquela comunidade, e se reflete também na psicosfera do planeta, né? A gente sabe que energia é o que vai reverberar. Então, é super importante a gente entender que cuidar de nós mesmos não é egoísmo, tá? A gente vem, a nossa missão quando a gente encarna aqui, a nossa principal missão quando a gente encarna nesse planeta é evoluir a nossa alma. E para evoluir a nossa alma, a gente precisa fazer o quê? Se cuidar. Lógico que depois a gente vai olhar para o outro, vai ajudar o outro, e é o que a gente está fazendo aqui, né? Inclusive o meu trabalho nesse canal é isso. Mas é importante começar a cuidar de nós mesmos. Eu falo isso para vocês porque eu passei anos sem cuidar de mim e achando que o cuidar de mim era ter... De novo, olha a questão da crença da escolha, né? Que o cuidar de mim era ter que abrir mão do cuidar do outro. E não é. Quando eu cuido de mim e tô bem, aí sim eu posso ajudar o outro. Olha só que interessante. Outra coisa que eu quero trazer para vocês, pra gente fechar esse capítulo, é essa questão da culpa. Gente, o sentimento da culpa é um sentimento tão pesado energeticamente, tão pesado. Ele é tão negativo quanto o medo, quanto a raiva, sabe? Ele coloca a gente numa frequência muito baixa. E é um sentimento que também é muito utilizado, né, pela Matrix, para que a gente fique andando ali pianinho, fazendo tudo que eles querem, né? Então, bora ficar atento. Quando a gente se sentir culpado, a gente tem que entender, primeiro, o porquê da gente estar se sentindo culpado. E, em seguida, desconectar dessa reverberação, dessa energia, dessa frequência e lembrar disso. Todo mundo tem aquilo que é consequência das suas próprias escolhas, né? E nada é por acaso. Eu sei que é muito difícil entender isso e eu tô falando pra vocês e muitas vezes eu me questiono sobre isso. Mas é o que nós temos de compreensão hoje em dia. Pode ser que a Tatiana de daqui a 10 anos tenha uma outra compreensão. Mas a Tatiana de hoje, com toda a informação, estudo e vivência que eu tenho, o que eu posso trazer para vocês é isso, tá? Então, fiquem muito espertos com esses sentimentos, porque os seres trevosos, eles se alimentam desse sentimento. Se a gente estiver vibrando na alegria, no amor, na prosperidade, essa energia não é boa para eles não se alimentam dessa energia, eles precisam da nossa energia baixa, densa, né? Então, quanto mais nós vibrarmos nessa energia, mais a gente está servindo de bateria, né? De alimentação mesmo para esses seres trevosos. Então, lembrem disso, que eu acho que a gente fica mais esperto quando começa a entender como todo esse ecossistema funciona, né? Então, meus amores, fechamos o capítulo 5, vamos agora para o capítulo 6 no próximo vídeo. Escreva aí nos comentários se ficou alguma dúvida, coloquem o que vocês estão achando, o que vocês estão pensando. Esse nosso espaço aqui de criatividade conjunta, né, é super importante para que a gente possa trazer novas informações, agregar informação ao outro.
comentem e compartilhem muito esse vídeo, porque esse livro é sensacional e eu tenho certeza que pode mudar a vida de muitas pessoas estar aqui conosco nessa leitura comentada. Amanhã eu tô de volta. Beijo, beijo!